Salve, Devs, aqui quem fala de Maia, seu professor. Na aula de hoje nós vamos ver um conceito extremamente fundamental no React, que se chama hooks ou rooks, que são ganchos. E para que a gente possa entendê-los, obviamente é interessante você acessar lá o site react.dev, lá em Reference, você pode acessar lá, por exemplo, sobre os hooks. Você vai ver uma listagem de todos os principais hooks que existem. Use callback, use context, use effect, use state, use ref, dentre outros. Só que ao longo do tempo que eu trabalho com React, eu percebi que é interessante que você vá assimilando aos poucos, vendo para que serve cada funcionalidade e tentando aplicar dentro dos seus projetos. Porque senão você vai receber uma salada de informações, às vezes muitas informações, a gente necessita de um pouco mais de tempo para poder assimilar, e às vezes a gente não consegue encaixar na prática no que a gente vai fazer ao longo dos nossos projetos. Nós vamos desenvolver posteriormente uma funcionalidade de busca dentro dessa nossa aplicação. Nós vamos colocar uma caixa, um campo, né, de busca, onde a gente precisa digitar um termo a ser buscado para a gente poder filtrar os vídeos a serem exibidos por categoria ou por título. Mas só que para que a gente possa criar essa funcionalidade, é interessante que eu explique para vocês pelo menos um dos hooks, que é o useState. Então o foco da aula de hoje é como a gente trabalha com o hook chamado useState. Para a gente poder exercitar dentro da nossa aplicação, no nosso componente home, que é a nossa página home, lá dentro de index, eu vou pegar aqui a parte do conteúdo que está sendo feita a exibição das categorias. Eu vou selecionar, vou fazer Ctrl, ponto e vírgula para poder comentar. Então essa área do container vai ficar vazia. Eu comentei, já está rodando aqui o npm start. Se você observar, não está aparecendo mais nenhum conteúdo aqui no meio. E para efeito de exemplo, aqui dentro desse container eu não vou criar um componente. Eu poderia criar um componente para poder criar campos de formulário, que é o procedimento mais correto. A gente vai criar diretamente aqui o nosso input. Eu vou criar aqui um input só com uma tag de abertura dele e vou colocar as propriedades. Esse meu input vai ser do type text, que é do tipo texto. Quando a gente trabalha com a tag de input, é interessante que você vá colocando os atributos um abaixo do outro, que geralmente é bem interessante. O placeholder, eu vou colocar aqui nome e vou colocar aqui por enquanto o value vazio e vou deixar aqui uma linha só extra, porque daqui a pouco a gente vai utilizar. Então eu coloquei aqui basicamente um campo de input. Abaixo eu vou colocar aqui uma tag h2 que por enquanto vai ficar vazia. Eu vou colocar só uma interrogação aqui dentro, só para mostrar que ela está lá, que tem conteúdo aí dentro. Então, indo lá para a nossa aplicação, observem que a gente tem aqui basicamente um input com um sinal de interrogação. Se eu clicar aqui, observem que eu não consigo digitar nada. Eu só não consigo digitar nada, por quê? Porque eu estou definindo o value como vazio. Aqui entra um dos conceitos do React que está relacionado à ideia de mutabilidade. Então, se eu definir inicialmente um valor para este elemento, ele não pode ser modificado. Então, em princípio, aqui eu não consigo alterá-lo. Mas se eu não definir o value aqui por enquanto, se eu não definir ele, vou salvar. Se eu vier bem aqui, eu consigo digitar, sem problema. Tá? Então, tome cuidado com relação a esse aspecto aqui. Então, se você definir um value vazio aqui nos seus inputs, você vai ter uma dificuldade, porque você não vai conseguir preencher, né? Ele vai ficar imutável ali de fato. Beleza. Qual que é a ideia? Pensem assim, eu preciso pegar o texto que vai ser digitado dentro dessa caixa, desse input, e armazenar ele dentro de uma variável. Eu posso, por exemplo, criar uma variável aqui fora da função, dentro do escopo da função, tá? Isso aqui não tem problema. Então, para efeito de exemplo, eu vou criar uma variável chamada nome digitado igual a vazio. Inicialmente vai ser vazio. Eu vou pegar esse nome digitado e já colocar aqui dentro dessa nossa tag h2. Então, entre bigodinhos, eu vou colocar aqui dentro nome digitado. Então, observem aqui que está vazio aqui embaixo. Beleza? Considerando os aspectos do que a gente já aprendeu e já estudou lá no JavaScript clássico, como é que funciona? Se eu tenho um campo de texto, se eu digito um conteúdo, eu preciso capturar esse conteúdo, guardar ele em uma variável para poder utilizá-lo. Essa é a ideia básica. Então eu vou fazer aqui F12 para poder abrir o nosso
console, não se preocupe com essas mensagens de erro que aparecem aqui, tá? Eu vou limpar elas, vou atualizar aqui. Algumas vão aparecer, observem que apareceram aqui duas mensagens. Essas mensagens aqui do download do View DevTools Extensions estão aparecendo com frequência para mim. Se estiver aparecendo para vocês e você quiser que elas sumam, basta você clicar com o botão direito e escolher a opção ocultar mensagens de content script.js. Clicou aqui, ele vai colocar aqui uma regra para não ficar mais exibindo essas mensagens. Beleza. Então a ideia é assim, se eu digitar o meu nome Edson, eu quero capturar para poder colocar aqui dentro do H2. Que é a ideia relacionada a criar um campo de busca, por exemplo, né? Você clicou num campo de busca, você digita um conteúdo que você quer pesquisar e a partir do momento que você digitou esse conteúdo, você vai pegar ele como um termo de busca e você vai fazer a busca, vai aplicar filtros, vai fazer mapeamentos, vai fazer o que é necessário. Beleza, então nosso foco é pegar o conteúdo que está dentro dessa caixinha. Apesar de estar pequenininho aqui, eu vou até fazer Ctrl+, para dar uma ampliada, mas eu acredito que não precisa aumentar tanto assim, não, tá? Tá com 110%. A ideia é a gente pegar o conteúdo daqui e armazenar numa variável, beleza. Então o que a gente faria utilizando o JavaScript tradicional? A ideia seria a gente criar uma função que escutasse um evento e a partir desse evento você iria capturar aquela informação que está naquele campo. Então, por exemplo, eu vou criar aqui uma função chamada pegar nome. Por enquanto sem parâmetros. Qual que é o objetivo? Essa minha função pegar nome, ela vai ter que ser ligada ao meu campo de input. Então eu preciso vir aqui no meu campo de input, por exemplo, e definir um evento que eu vou usar para poder disparar essa minha função. Então, no React, os eventos começam com letra minúscula, sempre com o nome on, e os nomes seguintes geralmente começam letra maiúscula e depois restante minúscula. O evento mais utilizado frequentemente é o evento onChange. No evento onChange, você evoca uma função ou você executa diretamente uma função aqui dentro, que vai acontecer quando tiver uma mudança dentro do campo. Então, por enquanto, o value desse campo é vazio. Está vazio. Quando eu começar a digitar alguma coisa, ele vai ter uma mudança. Tendo uma mudança, eu disparo a função pegar nome. Não precisa colocar aqui os parênteses, tá? A gente só seta qual função a gente quer executar. Então, quando eu tiver um evento de mudança, que é o onChange, eu quero executar essa minha função. Por enquanto, eu vou fazer aqui só um console.log e vou escrever aqui executou, tá? A palavra executou. Beleza, então deixa eu até apagar essa linha aqui em branco, que eu acredito que vai ficar mais interessante para a gente. Então, por enquanto, só isso. Por enquanto, tá? Então, não se preocupe com esses erros que aparecem aqui, tá? Dá só uma limpada, vou atualizar. Então, tá vazio. Se eu vier aqui e digitar qualquer caractere, observem que ele apareceu aqui executou. E cada vez que você for digitando, ele vai executar a função, porque a gente atrelou o evento onChange a isso aqui. Beleza. Mas como é que eu faço para ver o texto que está sendo digitado? Eu recebo como parâmetro um evento, que pode ser em português, em inglês ou somente a letra E. Vou colocar aqui em inglês, event. E ao invés de colocar aqui essa palavra executou, eu vou colocar event.target.value, que é como a gente faz lá no JavaScript clássico, né? No JavaScript Vanilla. Quando a gente quer pegar um conteúdo de um campo, a gente recebe como parâmetro evento. Do evento, quem foi o alvo, quem disparou o evento, qual é o valor? Então, o valor do elemento alvo que disparou o evento, que no nosso caso aqui é o evento onChange. Então, quem disparou o evento onChange é o nosso alvo e a gente precisa pegar o valor. Aqui a gente tem basicamente só um input, né? Beleza. Vou limpar aqui, tá? Se você não souber como limpar, Ctrl L, ele limpa, tá? Aqui o nosso console. Vou atualizar, não tem nenhum risco aqui. Então eu vou digitar aqui, por exemplo, o meu nome. Observe que conforme eu vou digitando, ele vai capturando tudinho. Eu apago, vai capturando. A gente está conseguindo capturar. Beleza. Até aqui tranquilo. Vou limpar tudinho. Tá, a gente já aprendeu que com isso aqui a gente consegue pegar o valor, então a gente atribui para a nossa variável nome digitado. Beleza, vou aqui, ó. Nome digitado recebe o nosso event.target.value. Beleza?
Então, a única coisa que eu fiz foi dizer que a nossa variável nome digitado, que começa vazia, o estado inicial dela é vazio. Eu estou usando uma função para poder escutar o evento, onChange, e essa minha função vai fazer o seguinte, vai pegar e atribuir para essa minha variável nome digitado o valor do meu input, que é o meu elemento alvo. Beleza. E aí ele tem que escrever lá na nossa tag H2. Pelo menos essa é a ideia, né? Pelo menos essa é a ideia. Tá, então fiz aqui, beleza. Então vou digitar aqui, Edson. Digitei, não mudou nada. Mas ele conseguiu capturar aqui. Eu estou conseguindo digitar, mas por que não está vindo para cá? Justamente porque o React ele só vai fazer uma mudança na renderização da tela se ele for avisado que ele precisa mudar. Então, esse return vai fazer uma renderização quando o componente for carregado. Se não tiver nada que avise para o React, eu preciso que você faça a renderização desse componente, ou de partes desse componente, ou de um componente que está aí dentro desse componente, o React não vai saber que ele tem que mudar. Então, por exemplo, esse nosso título H2 aqui é um elemento dentro do nosso componente home, que é a nossa página, que começou com o nome digitado vazio. O estado inicial dele é vazio. E por questão de regra, o React deixa esse estado como imutável, até que você anuncie que você quer setar um novo estado. Então observem que a ideia aqui é interessante, mas ela não consegue ser aplicada. O que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer um pequeno ajuste. A gente pode, aqui dentro dessa nossa função home, eu vou fazer aqui, abaixo dessa nossa function, eu vou criar um hook. Então, eu vou fazer aqui contra o ponto e vírgula, eu vou criar um hook. Lembre-se que hook significa gancho, né? Hook em inglês significa gancho em português. Todos os hooks começam com a palavra use ou use. Então, eu vou criar um use state. E para criar um use state, a gente faz assim, const nome. No caso, como tem essa variável nome aqui, eu vou até comentar ela aqui, para a gente usar o nosso hook aqui para que vocês não confundam, pensando que aquilo ali que está funcionando, tá? Esqueçam que aquele let não vai funcionar mesmo. Então, eu vou criar aqui const. Entre as nossas chaves, eu vou criar nome, vírgula, set nome, igual a use state. Abre e fecha parênteses. Pode finalizar com ponto e vírgula ou não, não é obrigatório. E aqui você pode deixar em branco ou você pode declarar um valor inicial. Se for um texto, você pode colocar entre aspas simples ou entre aspas dupla. Se for um número, você pode digitar diretamente o número. Tá? Você pode digitar. Se for um número, você declara o valor inicial diretamente. Se for um texto, você pode declarar o texto aqui entre aspas duplas ou entre aspas simples. Tá? Mas eu vou deixar aqui em branco. O use state ele não está definido, então eu tenho que fazer o import dele. Então, Ctrl espaço, vou clicar aqui para ele poder fazer o import. Aqui em cima, ele fez o import do use state from React. Eu vou só ajeitar aqui a grafia, porque quando a gente faz import, às vezes ele dá uma bagunçada. Então, eu criei um hook, que aqui no caso é um use state, que é um hook de estado. Nesse use state, o que a gente define aqui basicamente? Do lado esquerdo a gente faz uma desestruturação de um array, passando o nome da nossa variável, que no caso aqui é nome, ou poderia ser nome digitado, vírgula, e um segundo nome que vai ser para a variável que a gente vai usar para setar valores, que é para fazer a alteração de valores. Então, nome, aqui no caso é o que a gente vai usar para poder acessar o conteúdo, e o set é para modificar. Beleza, agora que a gente já fez isso aqui, esta linha aqui de nome digitado, eu vou comentar ela e vou escrever embaixo. O que falta fazer? Basicamente, eu não posso fazer uma atribuição direta. O que eu tenho que fazer é isso aqui. Eu tenho que dizer que eu vou usar o set nome, entre parênteses, e vou passar o valor que eu quero setar, que no caso é o que vem lá do nosso target, do nosso event.target.value. Então, aqui nessa linha, eu estou setando para o nome um novo valor. Qual valor? Esse aqui, ó, o value do meu elemento alvo, que foi de quem disparou o evento, que no caso é o nosso input aqui.
Aqui no H2 eu não posso colocar nome digitado, né? Nome digitado, porque eu não tenho mais essa variável. O que eu tenho agora é uma variável chamada nome. Então aqui embaixo basta tirar esse negócio de nome digitado e colocar só nome. Então observem, eu estou usando a variável nome para atribuir ela aqui para H2. Por enquanto ela está vazia. Lembre-se que aqui você tem um valor vazio. E eu estou usando o setNome para poder atribuir o valor através da minha função. Beleza, fiz isso aqui. Deixa eu só posicionar assim para vocês conseguirem ver melhor. Acredito que fica bem interessante para ver. Fiz isso aqui. Agora, quando a gente for lá para a nossa aplicação, vou dar uma atualizada aqui. Tá? Ele deu umas quebradas, mas não se preocupem muito não com isso aqui, eu só vou limpar. Agora, o que eu vou fazer aqui? Conforme eu for digitando, observem como já aparece o conteúdo. Ele já vai atualizando automaticamente. Então, a gente já consegue fazer a utilização de um useState para poder criar um estado e alterar um estado. Criar um estado inicial e alterar um estado. Lembre-se que aqui eu posso deixar em branco, eu posso passar um valor inicial. Se for um valor, eu posso digitar, por exemplo, 10. Se você for observar, já tem aqui o 10. Mas se eu vier aqui, ó, ele modifica, sem problema, tá? Lembrando que aquele valor só é o valor inicial na primeira renderização. Para eu poder ver ele de novo, eu teria que atualizar. Ah, mas existe também uma outra técnica, mas isso é só detalhe. Aqui, se for um texto, preferencialmente entre aspas. Simples ou entre aspas duplo. Observe que ele já coloca o valor inicial. Mas se eu vier aqui, eu consigo digitar outros conteúdos sem problemas. Então, quando a gente vai trabalhar com state é um hook do React. E ele serve para quê? Para a gente trabalhar com controle de estado. Ou seja, uma variável ou uma constante, ela tem estados, que são valor inicial e valor que pode ser alterado. Se você precisa controlar o valor de uma variável, é interessante que você trabalhe com um useState, para você poder fazer esse controle. O useState também é importante para outros detalhezinhos, que a gente vai ver um pouco mais para frente, conforme a gente for desenvolvendo a nossa aplicação. Tá? Mas então, o foco principal era mostrar para vocês esse exemplo, por enquanto, na aula de hoje. Tá? Então, na aula de hoje, a gente viu que se a gente vai criar um campo de pesquisa, para a gente poder fazer um cadastro, um formulário, a gente não vai conseguir manipular os dados desse nosso formulário utilizando o event.target.value diretamente, atribuindo diretamente valor à variável, né? Porque a gente tem a questão do estado inicial, que é imutável, e ele só pode ser modificado se a gente definir um set. Esse set aqui, pessoal, é só uma nomenclatura, que preferencialmente você começa com a palavra set e você coloca depois o nome da variável para poder ficar mais fácil de você lembrar depois. Você pode criar quantos useStates você quiser. Tá? Se eu tivesse aqui nome, idade, peso, altura, você criaria um useState para cada um dessas variáveis. Se você tivesse vários campos, cada campo vai ter o seu useState. Pelo menos essa é a ideia inicial. Tá? Então, o foco da aula de hoje basicamente era mostrar esse ponto aqui para vocês, apesar de eu ter demorado, me delongado muito, mas eu preciso dar essa introdução para que a gente possa dar prosseguimento para os próximos passos do nosso curso. A aula de hoje basicamente vai ficando por aqui. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve devs! Até a próxima!